Olá, meu nome é Giovanni Vieselli. Esse é o podcast da aula 3 sobre o ciclo global do carbono. Bom, antes de começar, eu gostaria de destacar a importância desse elemento para a vida do planeta, né? O carbono está diretamente relacionado com o calor e e ele também é um elemento necessário para muitos dos processos que envolvem a vida no planeta, como a fotossíntese das plantas, né? A atividade dos vulcões. E, e ele estando relacionado diretamente com o calor atmosférico, ele é um elemento que se torna essencial para a vida, pois a gente sabe que sem o calor que nós temos aqui, o planeta seria basicamente uma bola gigante de neve, coisa que já até aconteceu na história do planeta. Bom, e o carbono também é um elemento muito abundante. Falando sobre qual é o sonho, né, entre aspas, de todo ser que utiliza esse carbono, é adicionar uma molécula de hidrogênio à sua estrutura, pois fazendo assim, você torna uma molécula inorgânica inorgânica. Ou seja, você forma moléculas orgânicas estabilizadas, deixando o carbono não volátil. E agora entrando um pouco mais para a parte do ciclo do carbono, eu vou falar um pouco sobre alguns sistemas de regulagem desse ciclo, falando sobre os processos abióticos e os processos biológicos que fazem parte do ciclo do carbono, na verdade que fazem parte da regulagem desse ciclo, que controlam o ciclo do carbono. Bom, o ciclo abiótico, a gente pode dar o exemplo do interperismo de rochas que assim consomem o carbono, o CO2, né? E o vulcanismo, a atividade dos vulcões, pegam esse CO2 do subterrâneo do solo e o enviam para a atmosfera. Então, é um miniciclo abiótico, sem a participação direta de seres vivos, né? Que faz com que o carbono saia da rocha e vá para a atmosfera. E, consequentemente, seja consumido da atmosfera de volta para as rochas, né? Para o solo. E o processo biológico, que tem a participação de seres com vida, nós podemos falar sobre a fotossíntese, que consome esse CO2, e a respiração, que faz essa liberação. Então, é um miniciclo de regulagem. Boa tarde, meu nome é Matheus, esse é o podcast da aula 3 sobre carbono. Complementando um pouco o que o Giovanni falou, uma das questões mais importantes na dinâmica e no ciclo do carbono é justamente envolvida com o solo. A gente sabe que o carbono tem importância nas mudanças climáticas, mas isso está diretamente relacionado com a quantidade e a forma como o carbono se relaciona. Pode citar também com a terra. Como a dinâmica de carbono se relaciona com o solo em relação às plantas, né? A gente sabe que a matéria orgânica basicamente é feita de carbono. Nós sabemos que o carbono é muito importante e a matéria orgânica para o crescimento das plantas e um solo bem nutrido, que vem diretamente de animais, de toda a movimentação dos organismos, do ecossistema no geral, no solo. Isso vai contribuir para um solo mais fértil, um solo que tem um potencial. Isso é muito importante para a manutenção da microbiota do solo, porque a gente sabe que os micro-organismos acabam consumindo parte desse carbono e mantendo toda a ciclagem de nutrientes. Outra coisa que é muito importante comentar sobre o carbono no solo é da capacidade dele com a estocagem de carbono, porque as mudanças climáticas estão claramente e diretamente ligadas com a dinâmica de carbono. E se o solo tem o potencial de armazenar carbono, é algo que deve ser pensado, porque pode ser uma
uma grande riqueza aí para mitigar ou até mesmo ajudar. Por isso, então, o carbono é muito importante, tanto para a questão ambiental mesmo, quanto para a questão econômica, que pode acabar atraindo diversos investidores, diversos donos de terra, para querer e buscar entender mais como esse mercado funciona e procurar cuidar mais daquilo que está sobre os nossos pés. É isso, esse foi o podcast da aula 3. Espero que tenha gostado. Até mais.